Tínhamos então determinado as perdas de carga. Calculamos as perdas de carga para cada um dos trechos. Ok? Então temos aqui os 4 valores de perda de carga. Contudo, existe uma outra premissa da metodologia de Hardy-Cross, que em cada um dos anéis o somatório de perdas de carga deve ser igual a zero. Então aqui eu dei uma melhorada no desenho para a gente observar algumas questões importantes. Então o que a gente tem? Nós temos aqui as nossas vazões, né? Vazão 1, 2, vazão 2, 3 e todas as outras vazões que ligam os nós, ok? Aqui nós temos que observar uma questão muito importante. As nossas vazões, elas terão direção. Nós supomos os valores, então a gente acabou supondo as direções. Essas direções dependem dos valores que a gente propôs. Por exemplo, se eu tivesse proposto 170 para o valor 1,6 e 130 para 1,2, provavelmente esse trecho final, que é o trecho 3,4, ele ficaria invertido. Então é muito importante a gente ter ciência, né, para que lado está a nossa vazão. Por quê? Porque existe uma regra muito importante, que o somatório de vazões em cada um dos anéis, aqui temos o anel 1 e aqui o anel 2, ele deve ser igual a zero. Ou seja, se eu somar minhas perdas de carga, eles terão um valor igual a zero. Poxa, mas como assim somar perda de carga vai dar igual a valor igual a zero? Se qualquer uma tiver valor, já vai ser maior que zero. Aí que nós vamos ter que observar que as perdas de carga elas apresentam sinais. Como que a gente vai conhecer os sinais dessa perda de carga? Bem, nós temos aqui os nossos trechos. Vamos fazer uma suposição muito simples, que nós não temos aqui o anel 2 e nós queremos simplesmente ir do ponto 1 até esse ponto aqui que é o ponto 5. Então ele poderia seguir esse caminho aqui, né? 1, 2, 2, 5 ou 1, 6, 5, 6. O que nós observamos aqui? Nós observamos que nós temos duas tubulações em paralelo. O que nós podemos afirmar sobre tubulações em paralelo? Sempre que uma tubulação tiver um ponto de entrada e um ponto de chegada comuns, serão duas tubulações em paralelo. Nesse caso aqui, até se a gente considerar o anel 2, ele poderia também dar essa volta aqui para chegar no ponto 5. Qualquer um desses caminhos que for feito, vamos pensar por enquanto só no anel 1, a minha perda de carga vai ser igual a zero. Ou seja, a perda de carga nesse trecho tem que ser igual a esse trecho. Ou seja, se essa é igual a essa, a gente somando as duas, nós temos o somatório de perda de carga igual a zero. Então, para todos os anéis, nós teremos que considerar a perda de carga igual a zero. Ok? Então, nós temos aqui, assim, e a partir desse momento nós temos que escolher um sinal, um sentido de escoamento como sendo positivo. Essa escolha arbitrária, tanto faz eu escolher o sentido horário ou anti-horário como sendo positivo, ela é apenas para mim determinar os sinais, ok? Bom, nesse caso aqui eu propus que o sentido horário fosse positivo, tá ok? Então, sempre que o líquido estiver seguindo na mesma direção dessa flecha, ele vai ser positivo. Vamos pensar então apenas no trecho no anel 1. Então, no trecho 1, 2, temos ele no sentido positivo. Então, nós temos aqui o trecho 1, 2, que está a favor, né, no mesmo sentido do meu escoamento, né, quer dizer, porque eu propus como positivo, então ele vai ser positivo. Trecho 2, 5, no mesmo sentido, está positivo. Já o trecho 5, 6, ele está contrário, ó, uma flecha indo para um lado, a outra indo para o outro. Sinal negativo. Trecho 1, 6, mesma coisa, vai ser negativo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Excel. 1, 2 positivo, 2, 5 positivo e 5, 6 e 6, 1 também sendo negativos. Ok? Vamos dar uma olhada no anel 2. Muito importante sempre escolher os dois para o mesmo sentido, né? Horários 2, onde tirar os dois. Trecho 2, 3, mesmo sentido, positivo. Trecho 3, 4, mesmo sentido, positivo. Trecho 5, 6, ó, flechas indo para lados diferentes, negativo. Trecho 2, 5, flechas indo para lados opostos, negativos. Ok? Então a gente observa aqui. 2, 3 e 3, 4 positivo. 4, 5 e 2, 5 positivo. Poxa, mas olha só. Trecho 2, 5. Nesse caso aqui ele é positivo.
E nesse caso aqui ele é negativo. Claro que isso vai acontecer. A nossa flechinha ela sempre vai se encontrar, né? Esse aqui está girando nesse sentido. Quando encontrar esse mesmo tubo vai estar no sentido oposto. Então isso sempre vai acontecer. Uma tubulação que pertence a dois anéis diferentes, num deles ele vai ter o sinal positivo e no outro vai ter o sinal negativo. Ok? Bem, então agora que nós temos os nossos valores de sinal para a nossa vazão, né, se ela é positiva ou negativa, nós podemos calcular nossa perda de carga. Ok? Então, fiz o cálculo aqui da perda de carga. Muito importante a gente lembrar de levar o sinal junto, né? Tem várias maneiras de a gente fazer isso. E eu cheguei aqui com meus valores de perda de carga. Como que eu quero o somatório, eu vou somar esses valores. Somei os meus valores, menos 0,392. Poxa, teria que ser próximo a zero. Exatamente, teria que ser próximo a zero, não é igual a zero. Ok? Ah, no anel 2 pior ainda. Deu bem mais longe do que zero. Ok? Aqui entra um detalhe muito importante, o valor que é a nossa referência. A metodologia aceita valores menores do que meio metro, ou seja, 0,5, positivo ou negativo. Então, no caso aqui do anel 1, foi suficiente. A minha perda de carga foi suficiente. A gente vai considerar essas vazões como verdadeiras. Já para o anel 2 isso não acontece. Então, nós temos que fazer um ajuste da vazão para o anel 2. Tá, mas existe uma coisa importante. Os dois estão juntos, eles formam uma malha só. Se eu modificar as vazões no anel 2, eu modifico no anel 1 também. Exatamente. Então, o que nós teremos que fazer? Nós teremos que modificar as vazões nos dois anéis. Ok? Como que a gente vai fazer a modificação das vazões? Bem, para fazer a modificação das vazões, nós vamos calcular o ΔQ. O que seria o ΔQ? O ΔQ seria o nosso erro da estimativa. Algumas questões importantes sobre o erro da estimativa, uma delas é a seguinte: o nosso erro da estimativa ele é feito em relação ao seu anel. Então, nós temos um erro da estimativa para o anel 1 e um erro da estimativa para o anel 2.